Boa tarde a todos. Hoje, dia 23 de maio de 2020, a gente está tendo a nossa última aula, né, desse semestre. Nós acabamos fazendo praticamente metade dele, né, por aulas remotas. Algumas delas fizemos por WhatsApp. Esse segundo bimestre tivemos a aula de rochas metamórficas na semana passada, por via de uma gravação. E pelo retorno positivo que eu tive em relação a essa forma de dar aula, eu resolvi fazer hoje uma aula de revisão sobre as duas aulas, além da metamórfica, que é das rochas metamórficas, que são as rochas magmáticas e sedimentares. Hoje eu vou fazer uma revisão sobre a aula das rochas magmáticas, que porventura na ocasião fizemos via WhatsApp, por prints, então acho que vai auxiliar vocês a um entendimento. Aproveitando para dizer que peguem o resumo que eu falei para vocês fazerem, acompanhem a aula, anotem algumas observações. E por ser nossa última aula, né, semana que vem eu vou postar a prova para vocês resolverem. E eu espero que, apesar da distância, apesar da forma diferenciada de estudo, né, uma inovação para todos nós, ninguém imaginava o que aconteceria, tanto no ambiente mundial quanto no ambiente educacional e tudo mais. Então foi uma surpresa essa situação toda para nós, mas nós soubemos driblar isso, estamos aqui, aposto que muitos aprenderam e que isso nos sirva de aprendizado sempre, né? Então deixo aqui as minhas palavras de agradecimento a todos que puderam contribuir durante as aulas e também aqueles que tiveram seus tempos dedicados aos estudos. É um período de reflexão, reclusão, mas ao mesmo tempo de aprendizado. Tá? Então hoje a gente vai falar, hoje não, né? Agora, nesse momento, eu vou gravar essa aula sobre as rochas magmáticas. E sobre a estrutura da aula, nós primeiramente vamos fazer uma breve introdução a respeito desse processo de formação. Depois nós falaremos sobre os minerais félsicos, minerais máficos, os minerais presentes nas rochas e a identificação desses minerais. Lembrando que as rochas magmáticas, elas são rochas formadas a partir de um dos processos que formam as rochas, né? Então, o magma, a gente vai ver isso durante a aula, mas existem outros dois processos que são os metamórficos e os sedimentares. Então, a formação das rochas, como que foram, como que se dá, né? Bom, a gente tem aqui alguns elementos químicos presentes na natureza, lembra? As espécies minerais, eles estão presentes na natureza. Esses elementos químicos, eles dão origem aos minerais. Esses minerais passam por processos de formação, dando origem, então, às rochas, e essas rochas são os constituintes da litosfera. Lembrando que temos biosfera, hidrosfera, atmosfera e a litosfera. Todas essas camadas aí do sistema da Terra, né, do nosso planeta Terra, contribuindo aí para a sobrevivência e a criação dos habitats, criação dos relevos, criação das paisagens que hoje nós podemos observar. E qual que é a importância, então, das rochas, né, para a nossa área de atuação? É extremamente importante. A partir da rocha é a formação do nosso solo. A rocha é um dos 5 fatores de formação, sendo o material de origem. Os demais, nós temos o relevo, nós temos os organismos, nós temos o tempo e nós temos o clima, além, claro, do material de origem. Então, as rochas e os solos, eles se diferenciam a partir do quê? Desses minerais diferentes, de diferentes espécies. Então, a rocha ela vai ser um agregado, né, coerente, multiglanular de mais de uma espécie, de uma ou mais espécies minerais. Então, vão poder conter material orgânico
material vítreo, diferente dos minerais, que os minerais são de caráter inorgânico. Falando a respeito sobre a coloração desses minerais constituintes das rochas magmáticas, podemos falar então a respeito de minerais que são considerados minerais claros ou félsicos. Então, os principais representantes são os feldspatos, o quartzo, que é bem conhecido para todos, a muscovita, a calcita e a dolomita. Então, a calcita e a dolomita também têm grande papel nas rochas sedimentares, né, que dão origem aos calcários, por exemplo. Bom, eu vou passar rapidamente nessa parte, mas é um exemplo a respeito dos feldspatos, quais são as características dele. Então, eles possuem algumas propriedades. Né? Ele tem um brilho vítreo, tem uma cor rosa, branca, cinza, esverdeada. Ele tem aparentemente uma dureza alta e dois tipos de feldspatos. Então, quais são eles? Os ortoclásios e os plagioclásios. A diferenciação deles está então na sua composição química. Então a gente tem a presença do que? Do potássio, do alumínio e do óxido de silício. Né? A sílica está presente em maior parte dos minerais. Já o plagioclássio, a gente vai ter o cálcio, o alumínio ou o sódio, o alumínio. Lembrando que o alumínio nos nossos solos ele não é um elemento desejado. A gente tem altas toxicidades de raízes a partir da produção de toxicidade à raiz. E então nós temos essas características não muito desejáveis quando eles estão em alta concentração nos solos, podendo causar problemas de desenvolvimento radiculares. Eu passando aqui, a gente tem algumas características em relação a eles. Essas características estão descritas em diferenciações químicas. Então, dessa forma, nós podemos diferenciá-los a respeito das características químicas e as composições. Então, os ortoclásios, com aquela característica do potássio, do alumínio, o plagioclásio, o cálcio, o alumínio ou o sódio, o alumínio. Então, o ortoclásio ele vai aparecer sempre associados ao quartzo. Tá? Então, o feldspato, o ortoclásio, vai estar sempre associado ao quartzo. E somente um feldspato na rocha, este é o ortoclásio. Tá? Então, se a gente tem sempre associado ao quartzo e um feldspato na rocha, é o ortoclásio. Já se uma rocha apresenta dois feldspatos, o róseo é o ortoclásio e o outro, que pode ser branco, cinza, esverdeado, é o plagioclásio. Então, quando são dois feldspatos, um vai ser o plagioclásio e o outro vai ser o ortoclásio, nessa diferenciação da coloração. Se uma rocha vai ter um feldspato e não tem um quartzo, esse feldspato é sempre o plagioclásio. Por quê? Porque sempre que tiver a presença do ortoclásio, ele tem que estar associado ao quartzo. Tá? Então, aqui é uma representação do feldspato, tá joia? Então, o quartzo, né? A gente já tem essa característica, é mais conhecido por todos vocês. Então, o que é o quartzo? Muitos de vocês, quando eu pergunto às vezes no grupo, falam assim, qual é a rocha magmática, o metamorfismo do calcário, o metamorfismo do argilito, alguns falam quartzo. Quartzo, pessoal, não é rocha. Ele está presente nas rochas, por exemplo, nas magmáticas. Então, o quartzo ele sempre é um mineral. Tá? Então, vamos lá. O quartzo na rocha, ele vai ter características, né, de vários tipos de coloração e a dureza dele é alta. O mais comum que a gente vai ter é o quartzo hialino ou branco. Muscovita. Vejam a composição mineral da muscovita. A gente tem duas moléculas de alumínio, uma de potássio, um hidróxido e um óxido de silício. Podem ver que os silicatos eles estão presentes em maior parte da formação
desses minerais presentes, então, nas rochas. Por que eu estou falando isso para vocês? É muito importante nós entendermos que os silicatos, eles são os minerais presentes nos solos a partir das rochas. Então, quando a gente fala de intemperismo, é um processo que a rocha vai passar pela desagregação das suas partículas e consolidação de um solo, que é um material presente então, em pequenos minerais. Né? Os minerais de textura, por exemplo, areia, silt e argila. Mas são minerais que estão presentes a partir de processos de decomposição. Quando a gente fala da rocha, ela ainda possui esses minerais muito facilmente descobertos. A calcita e a dolomita, então, já mais conhecida de vocês, então são carbonatos de cálcio ou de magnésio, no caso da dolomita, por isso que a gente fala calcário, calcítico e dolomítico. E os minerais escuros, então, aí a gente já vai ter os minerais máficos, conhecidos como os máficos, da máfia. O que é a máfia italiana? Máfia, a ilha da máfia, significa que é alguma coisa meio escondida, meio obscura. Então, nós temos os maiores representantes dos minerais máficos ou escuros, das rochas magmáticas, desculpem, como sendo os biotitas, os pirocênios e a turmalina. Só que a turmalina, qual que é a diferença? A turmalina ela tem uma ocorrência rara, né? Tanto é que ela é um minério de alto valor econômico. Bom, vamos lá a composição da biotita. Então, a biotita ela é desse jeito, né? Biotita, pessoal, lembrando, não é uma rocha, é um mineral. Então, ele já tem o potássio, magnésio, ferro, olha só. O ferro já apareceu. Então, quando a gente fala que os nossos solos são mais escuros, mais avermelhados, tem relação com o ferro. E esse ferro, então, ele já está presente mais nos minerais máficos. Vejam, aqui a gente continua tendo o alumínio e a sílica também, tá? O silício. Então, a gente tem uma dureza baixa, né? Coloração escura, preta. Os piroxênios também, ó, olha que interessante, a gente também vai ter a composição deles composta pelo ferro. A gente vai ter a coloração mais escura, e é dessa forma a representação. E a turmalina, como eu falei para vocês, já é um mineral, um minério raro, então ele tem essa característica de ter um alto valor econômico por esse motivo. Aqui, né, a gente tem essa identificação, esse aqui é um granito. Então, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe para vocês exatamente sobre aquilo que nós falamos. Se nós temos a presença de dois plagioclásios, tá? A gente tem, desculpe, dois filtros, então, quartzo está presente aqui. Biotita é a escura, tá? Aqui o pretinho aqui, biotita. E os feldspatos, a gente vai ter esse feldspato branco ou feldspato rosa, tá bom? O que a gente falou? Se tiver dois feldspatos e um tiver essa coloração rosa, ele vai ser o ortoclásio. E se tiver a coloração esbranquiçada, é o plagioclásio, tá? Esse tem dois feldspatos presentes. Já, da mesma forma, né, nós temos ainda a presença da biotita, essa rocha. A gente consegue visualizar bem os minerais, né, dentro da rocha. Então, lembra daquela formação intrusiva e extrusiva? A gente já vai chegar lá. Então, sempre que nós tivermos o quartzo, qual que é o feldspato que vai estar associado? O ortoclásio. Se eu tenho um quartzo, eu sempre tenho um ortoclásio, se eu tiver um feldspato, tá? E o plagioclásio, ele vai, se tiver dois, a gente tem aquela diferenciação das cores. Já a gente tem só um feldspato aqui. Então, se eu só tenho um feldspato e tem quartzo, ele obrigatoriamente é o ortoclásio, tá? E aí a biotita presente também dando a coloração escura. Da mesma forma aqui temos o quartzo presente, a biotita na coloração escura e os ortoclásios de estarem associados ao quartzo. Aqui também ó, a identificação das rochas. Aqui bem próximo, né? Essa mesma coisa que a gente viu. A calcita, então, um mineral félsico. E quando a gente tem
apenas um feldspato e não temos o quartzo presente, ele vai ser o quê? A gente tem aqui um piroxênio. Se a gente tem o feldspato e não tem o quartzo, sempre vai ser o plagioclásio. Aqui, ó. Aqui, pessoal, olha que bacana, né? Essa rocha. É uma rocha que nós vamos ter assim, associação dos anfibólios e dos piroxênios. Os plagioclásios aqui, ó. E o material já entrando em temperismo. Aqui a gente vai ter a goetita e a argila, olha só. A rocha já sofrendo intemperismo de formação, então, ao longo dos milhões e milhões de anos de um solo. Então, para a formação dessas rochas, nós temos o quê? Que elas são formadas a partir do magma, certo? Então, são rochas magmáticas presentes a partir do magma, então, do resfriamento. Então, o que é o magma? Né? Vai ser um magmático, vai ser um material viscoso, pastoso, que entrou em fusão por altas temperaturas e vai se encontrar em diferentes profundidades da crosta terrestre. Então, ele vai ser formado por uma solução de silicatos, onde predominam o quê? Os tetraedros de sílica contendo sulfetos, óxidos e gases. Então, a gente tem os constituintes não voláteis. O que é volátil? Aquele que vai para a atmosfera. Então, os não voláteis são os óxidos de sílica, alumínio, ferro, magnésio, cálcio, tudo que está presente naqueles minerais que a gente viu agora. Né? Então, como que ocorre isso? O que eu falei para vocês. Se a gente parar para pensar, né, do resfriamento do magma, as extrusivas ou vulcânicas, são essas rochas que vão ser o quê? Extravasadas. Ela tem um resfriamento rápido na superfície. Já as intrusivas ou plutônicas, elas vão ter o magma resfriando ao longo da intrusão da superfície, e esse resfriamento do magma dentro da superfície terrestre vai dar origem às rochas, então, que são as consideradas intrusivas ou plutônicas, porque é um resfriamento lento. Aqui são algumas determinações, né, as legendas do que estão aí dessa figura: batólito, estoque, lacólito, dique, sil e xenólito. Tá? Então é um processo de evolução. Então as ocorrências, né, aí de uma lava vulcânica, claro, não é de um processo assim, o resfriamento não é de uma hora para outra, ela vai ter o processo de resfriamento dela. Então a gente tem esses derrames continentais e esses resfriamentos fazendo às vezes muito bem essas contrações se solidificando em formatos até regulares, né? Então a gente tem um exemplo de uma rocha plutônica que foi resfriada dentro da superfície, sendo granito. Tá, então esse aqui é um exemplo do granito, né? Aqui, ó, o resfriamento dele, a formação então dos relevos e a identificação das rochas ígneas, né? As propriedades macroscópicas dela. A gente já falou sobre isso, textura fanítica e fanerítica. Textura fanítica ou fanerítica vai do tamanho dos minerais presentes. Aqueles minerais que não são visíveis ou distintos a olho nu são considerados as afaníticas. E são quais? Aquelas que são resfriadas rapidamente. A fanerítica já, elas são aquelas que possuem os minerais visíveis a olho nu. Então são minerais maiores, que é resultado do quê? De um resfriamento lento. E o que acontece? Com o resfriamento da lava lento, existem essas vesículas que se prendem a esse resfriamento e preservam as estruturas dos minerais, deixando eles inteiriços. Temos também a questão do teor da sílica. Tá? Então, o teor da sílica, as ácidas, são aquelas que têm maior de 65% da sílica. Básicas, menor que 52%, e intermediárias entre 5 e 52%. O índice de coloração leucocrata,
melanocrata ou mesocrata está relacionado à proporção dos minerais claros ou escuros, a estrutura e o modo de jaziamento. É o que eu falei, né? Extrusivas e intrusivas, que eu falei. Então, aqui as texturas, a diferenciação entre as texturas afoníticas e faníticas, né? Visivelmente. Então, aqui aquilo que foi falado a respeito dos tamanhos, né? Dos minerais. Pessoal, esse material está repetido aqui, eu vou passar rápido. São aqueles slides que já tem. Não sei o que aconteceu. Aí, falando sobre o teor da sílica, lembra? Está totalmente relacionado à acidez e à coloração. Então, ó, o teor da sílica com índice de coloração. Uma uma rocha ácida, quartzo frequente, vai ser mais clara. Uma intermediária com pouco de quartzo, e está totalmente relacionado à sílica, ao quartzo, vai ser intermediária. E uma básica, praticamente isenta de quartzo, ela vai ser melanocrata. Né? Então, os índices de coloração. Aqui, né, a composição química média das rochas ígneas ou dos magmas, grande parte que a gente vai ter aí, né, é da sílica no quartzo, a porcentagem, né, em peso. Então, alguns granitos são mais claros, ó, o basalto é escuro. Então, olha a composição. A sílica, sem dúvida nenhuma, é a composição de maior ocorrência nas rochas ígneas ou magmáticas. Aqui, né, a gente está dando um exemplo de cada uma delas. O granito, sendo uma rocha ácida, ela apresenta a coloração mais clara. O basalto, mais clara, e as intermediárias do andesito, mais escuro o basalto, aliás, é básica. E aqui é a estrutura dos minerais. Então, a gente tem, né, a porfirítica, a maciça, pegmatítica, granular, vesicular, granular, amidaloide. Então, isso daí são as estruturas presentes na rocha. Né? Então, são aqui alguns exemplos, né, da maciça, da granular fanerítica, né, aqui no granito, uma porfirítica, um granito porfirítico, pegmatítico. Aí aqui é muito legal esse trabalho que fala a respeito da diferenciação então, das extrusivas, né, com os minerais bem menores do que as intrusivas. Então, o aumento do conteúdo da sílica, ele mostra, então, um clareamento, e o aumento do teor de ferro e magnésio é vai tendo um escurecimento. A diminuição no tamanho dos minerais está relacionado à forma como ele vai ser formado, ou dentro ou fora. E aqui, né, é um trabalhinho que eu faço com vocês para a identificação dessas rochas. Então, quais são essas rochas? Né, tem essa caixa com essas 12 amostras, então de 1 a 12, quais são as rochas presentes? A gente vai ver, então, a ficha de textura, índice de coloração, da mineralogia, do teor da sílica, a estrutura, o modo de jazimento e o nome da rocha. Então, vamos lá. A primeira rocha assim, a primeira rocha é o granito róseo. Então, ele é, né, o granito róseo, ele vai ser índice de coloração de alcocrata, a textura ou granulação flanerítica, minerais ortoclásios, biotita e quartzo. Aqui. O OR, aqui tem as legendas, tá, pessoal? Estrutura granular, teor da sílica, ácida, modo de jazimento, intrusivo, outras observações, rochas, então com pouca biotita, né? Granito rosa. Então vejam que bacana aqui, ó, todos eles compostos dessa forma para a gente identificar. Ó, granito cinza, vamos lá. O granito cinza ele já vai ter uma coloração entre leucocrata e mesocrata, textura dele fanítica,
ortoclásio, quartzo e biotita. Sempre que a gente tem um quartzo, a gente tem um ortoclásio, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, se nós temos um feldspato e não temos um quartzo, ele obrigatoriamente é um plagioclásio. Esse feldspato, tá? Plagioclásio. Plagioclásio e ortoclásio são os feldspatos. Tá? Qual que é a diferenciação deles? A composição química. Né? As variações ali entre potássio, cálcio e sódio. Depois vocês dão uma olhadinha. Bom, quais são as outras? Vamos dar um exemplo agora do basalto. Ó. Basalto A11. A gente tem então que ele é melanocrato, ele é afanítico, né? Ele tem um piroxênio, plágio clásio. Ele é de uma rocha básica, extrusivo, né? Uma rocha básica porque tem pouca quantidade de sílica. Ó, vejam, todos os que não têm o quartzo são plagioclásios, estão vendo? E a maior parte deles são os escuros. Né? O pegmatítico, olha só, letra número 6. Número 6, então, a gente tem pegmatito. A gente vai ter, então, ó, esse aqui tem até turmalina, né? Ela é ácida, tem um ortoclásio, um quartzo. São minerais grandes e o pegmatito, que é esse aqui. Tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Esse material vai estar disponível para vocês darem uma lida. Espero que tenha desenvolvido bastante interesse na área. É uma área muito envolvente, né? Pensar que todos os solos são formados a partir dessas principais rochas e lembrando que tudo isso tem relação a quando a gente fala de erosão, de aptidão agrícola, quando a gente fala de coloração do solo, a gente fala sobre classificação do solo, esses minerais, essas formações, essas rochas, elas estão completamente ligadas. Então eu agradeço a atenção de vocês, eu espero que vocês tenham aproveitado. E agora eu vou fazer vou fazer a gravação da aula das rochas sedimentares. Um abraço a todos.